E aí pessoal, beleza? Esse é um tutorial bem comum de JavaScript, bem básico, mas eu achei que seria legal falar sobre isso, que são as high order functions de array. Então são as funções find, filter, reduce, sum, every e assim por diante. Eu vou tentar ensinar o máximo delas aqui possível. E enfim. O primeiro que eu acho que é importante aprender é o find. Então vamos declarar aqui um array, sei lá, números é igual 1, 2, 3, 4, 5. Um array bem simples. Se a gente fizer um números.find para cada número, se a gente retornar true, ele vai retornar o primeiro número para a gente. Se a gente retornar false, ele vai retornar undefined. E se a gente retornar, se o número for igual a 2, vai vir 2 pra gente. Se a gente quiser um número que seja maior que 2, ele vai retornar o primeiro que ele encontrar, que é maior que 2, que é o 3. Então ele vai percorrer o array item por item, e o primeiro item que ele encontrar que satisfaça a condição, ele vai retornar. Então é bom que ele não percorre todos os itens do array, mas ele é um método bem útil. E você também tem acesso a outras propriedades do array. Então se você precisar do índice aqui, por exemplo, você pode falar, eu quero só se o índice for igual a 0. Então ele vai retornar o primeiro elemento. Se o índice for 1, 2, 3 e assim por diante. Se eu quiser um índice que não existe, que é o 5, que seria o sexto elemento do array, ele não vai achar ninguém. Então, undefined. E no terceiro argumento, você recebe o próprio array de números. Então, você não precisa fazer isso aqui, você pode ter um corpo de função aqui e retornar aqui. Se eu meter um console.log do, sei lá, elemento 3 aqui, que é o parâmetro 3 no caso, fizer isso aqui, ele deu o console do .log do array inteiro. Então o terceiro elemento é o array, caso você não tenha acesso a ele pela closure, certo? Então agora o filter, ele funciona de forma parecida com o find. Então a gente tem, vamos voltar lá no nosso letNums aqui. É igual isso aqui. Ele está igual ainda, mas só para deixar ele aqui em cima. Vamos fazer filter. Então o filter, ele funciona exatamente igual ao find, com exceção de que ele sempre retorna um array, certo? Ele sempre vai retornar um array. Então se todos os elementos retornarem falso, ele retorna um array vazio. Se todos os elementos retornarem true, todas as iterações retornam true, então todos os elementos vão ser incluídos no array. E se for condicional de acordo com o elemento da iteração, então sei lá, todos os números que são ímpares, por exemplo. Então aqui a gente tem 1, 3 e 5 como resultado. E todos os números que são pares, 2 e 4. Todos os números que são maiores do que 2. Aí 3, 4 e 5. Então o filter funciona da mesma forma, só que ele faz a iteração no array inteiro, e se ele não achar ninguém, ele retorna uma cópia nova do array vazio. Importante que o filter não modifica o array, ele retorna uma cópia nova. Então se eu colocar uma outra variável aqui, sei lá, let nums2 é igual a nums, e alterar o nums2, o nums não vai ser alterado. É importante isso, salientar isso. Entretanto, se você fizer um find, ele vai retornar o item em si. Então, se eu tiver sei lá, let pessoas, array de objetos aqui, nome João, idade 12, e um outro objeto aqui com o nome Maria, idade 45, vamos supor que a gente tem esse array aí. Se a gente fizer um pessoas.filter, vamos tornar todo mundo aqui,
Então, let pessoas2 é igual a pessoas.filter. Então, se a gente for no pessoas2, pode ver que estão todos aqui. Se a gente fizer um pessoas2.push para adicionar um novo objeto aqui, sei lá, um novo item, vamos colocar 5. Então, pessoas não foi alterado, mas pessoas2 foi, ó. Pessoas, 2 elementos, que são só os objetos, pessoas2 tem o 5 no final. Então a gente colocou um elemento a mais aqui, mas a cópia não foi modificada. Mas, mesmo sendo uma cópia do array, os objetos continuam sendo a mesma referência. Então, se eu fizer um pessoas2 na posição 1, que é a Maria, ponto nome é igual Maria 2, vocês vão ver que tanto no array de pessoas você tem a Maria 2, quanto no array de pessoas 2 tem a Maria 2. Então, apesar da referência do array ser diferente, a referência ao objeto é a mesma. Mas com tipos primitivos não tem por que se preocupar com isso. Se a gente colocar que pessoas2 na posição 1 é igual a nulo, vejam que pessoas na posição 2 continua existindo, que é a Maria. Mas pessoas2 agora é nulo. Então, fazendo essa operação, você está falando só para a referência do array que você quer substituir aquele valor por nulo. Mas o objeto continua existindo aqui no pessoas, certo? Então é muito importante salientar isso quando você for manipular arrays, para você saber o que vai modificar o array, o que vai ser cópia, o que não vai ser. É bem importante isso. Então a gente viu find e viu filter. Agora sum. Sum funciona quase da mesma forma que o filter, só que o sum é algum. Então você vai ver se algum item do array satisfaz a condição. Então vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5. De novo, se a gente fizer se algum item retornar true, é true. Então, e se todos retornarem falso, vai ser falso. Mas se depender do parâmetro, é igual a 2. Vai retornar true. Então, sum retorna booleano. Se algum for igual a 20, não tem nenhum 20 aqui. Então é falso. Certo? Então, sum funciona se você quer saber se algum item no array satisfaz a condição. Sei lá, você quer saber se tem algum número maior que o outro. Para esses casos aí que você vai usar. Você pode fazer com find isso? Até pode. Você pode fazer um find e depois ver se o find existe ou não. Mas eu acho que faz mais sentido usar o sum, porque ele já vai te retornar o booleano. Beleza? E a mesma coisa funciona com o every. Então, se eu fizer um every aqui, lembrando que tanto o sum quanto o every, quanto o filter, quanto o find, todos recebem o índice aqui na segunda posição se você precisar do índice. Se for um array de objetos e você não tiver o número do índice, você pode ver por aí. Certo? E aqui no every, every é todos. Então, se todos os itens do array retornarem true, vai vir true. Se todos retornarem falso, vai ser falso. Então, uma condição que satisfaz todos aqui é type of num é número. Então, o array inteiro é composto por números. Então, true. Agora, se a gente colocar, sei lá, string aqui, vai vir falso. Se a gente colocar, se todos os números são maiores que 0, true. Se todos os números são maiores que 1, não. Maior ou igual a 1, sim. Sacou? Essa que é a essência do every, certo? Agora tem o reduce, que é, acho que o mais complicadinho deles. O reduce é mais poderoso também. Então, o reduce funciona quando você quiser transformar. Você pode pensar que você vai reduzir um array a uma outra estrutura de dados da tua escolha. O reduce funciona da seguinte forma. Imagina que a gente tem a lista de números aqui, que é o exemplo mais simples. A gente pode fazer um reduce dessa lista em que a gente retorna. Aqui a gente tem um acumulador e um item
Já explico o que é o acumulador. E o item inicial da iteração. Daí a gente retorna acumulador mais item. Aí, 15 é o resultado. Não sei porque estava aparecendo aquilo, mas se a gente tem um array de 1 a 5 e a gente somar todos esses caras aqui, vai dar 15. Agora, como que isso aqui funciona? É basicamente assim. O acumulador é um item que ele é o resultado do retorno da função da interação anterior. Então, vamos pensar que começa com o 0 como acumulador, que é o item inicial. Esse é o acumulador inicial. Então, ele sendo 0 primeiro, ele vai fazer 0 mais o item, que é 1. Então, 0 mais 1 dá 1. Beleza. Agora o acumulador da próxima iteração é 1. Então, 1 mais 2 dá 3. Aqui no retorno. Agora o 3 é o próximo acumulador. Então, 3 mais o 3, que é o item da iteração. Aqui é a operação 3 mais 3, ele vai retornar 6. Daí o 6 vai ser o acumulador da próxima iteração, 6 mais 4, 10. Aqui ele vai calcular. E aí o 10 vai ser o item da próxima iteração, até que ele calcula o 15, que é o 10 mais o 5. E retorna o acumulador final, que é o retorno da função. Então, isso pode ter ficado um pouco confuso. Eu acho que talvez não, mas enfim. O reduce você pode usar para casos assim, ou você também pode usar para casos com objetos. Então, imagina que a gente tem aqui aquele objeto de pessoas. Acho que eu ainda tenho aqui as pessoas. Sim, o João e a Maria. Vamos colocar a Maria para ter o nome Maria de novo, né? Beleza. Agora se eu ver pessoas aqui, ó, Maria, Maria de novo. Ok. Aí vamos imaginar que a gente quer pegar a soma das idades. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui com os números. Só que ao invés desse array de números aqui, a gente vai pegar pessoas. E ao invés de somar o acumulador com o item, a gente vai somar o acumulador com a idade. Então a soma da idade do João com a Maria é 57, porque 45 mais 12 é 57, certo? A gente pode também, sei lá, transformar esse objeto de alguma forma. Então, se a gente tiver um array com vários objetos aqui, sei lá, imagina uma propriedade A que tem o valor A, daí tem um outro objeto que é B com a propriedade de B, e um objeto C com o valor C. A gente poderia fazer um reduce para colocar tudo isso num objeto só. Então o valor inicial seria um objeto vazio. E a gente faz aqui o acumulador e o item. Eita. E retorna uma mistura do acumulador com o item. Por exemplo. Vou fazer um spread aqui. A gente coloca tudo em um objeto só, certo? Então o item está sendo adicionado ao acumulador a cada uma das iterações. Ele começa com o objeto vazio, ele coloca o A no objeto vazio, daí depois ele coloca o B, depois ele coloca o C, e esse aqui é o resultado. Claro que daria para fazer isso com Object Assign também. Eu acho que é até mais simples fazer com assign, mas só para vocês terem a noção aí que dá para fazer com o reduce. Então se a gente, eu vou copiar isso aqui. Ó, mesmo resultado com Object Assign. Ou sei lá, nem precisaria fazer isso, é só fazer
Aqui, no caso, para fazer com o array, teria que ser um spread aqui. Um object assign. Então, faz um spread do array, mesmo resultado. Ou a gente pode fazer, sei lá, se não fosse um array, poderia ser só um spread dentro do objeto normal mesmo. Mas enfim, você pode fazer isso com reduce, mais uma utilização. Normalmente você quer utilizar o reduce quando você quer transformar um tipo de dado para outro. Então, seja somando idades, seja criando objetos novos. E normalmente a utilização dele vai ser para casos bem específicos, e são coisas que você poderia fazer com um simples for each também. Você poderia ter o teu acumulador do lado de fora e o teu array. Você faz um for each aqui e sei lá. Aliás, eu coloquei o valor do acumulador errado, eu ia colocar 0 para fazer o exemplo da soma. Daí a gente pode ter o array aqui, 1, 2, 3, 4, 5, e para cada item, a gente faz acumulador mais igual a item. E daí o resultado está aqui no acumulador, 15, mesma coisa. Mas lá com o reduce você tem tudo isso numa função só, não precisa declarar variável fora e tal, é mais enxuto, certo? E tem o sort também. Sort, vamos fazer o sort aqui. Vamos colocar aqui uns elementos de array. Se a gente fizer um sort, agora a gente tem o array ordenado. Tá? O sort também ele aceita uma função de comparação. Então a gente pode fazer um sort, a gente recebe um A e um Z aqui. Você pode pensar que o A, a gente quer ver se o A vem antes do Z. Se eu colocar true, ele vai ficar igual. Se eu colocar falso, ele vai ficar igual também. Porque dá tudo 0. Se eu colocar -1, ele vai inverter a ordem do array. Podem ver aqui, ó, 6, 2, 5, 3, não sei o que, 6, 2, 5, 3 e tal. Isso significa que, se eu colocar aqui, se A for par, eu quero jogar ele para frente, se não, eu quero jogar ele para trás. Aqui é a porcentagem 2 igual a 0, para saber se ele é par. Beleza, então, se você coloca 1, você joga o A para frente, e se você coloca -1, você joga o A para trás. Então a gente está jogando todos os ímpares para trás e todos os pares para frente. Um tipo de sort aqui. Você pode fazer também A-Z, que vai ordenar eles, igual um sort normal. Então, quanto maior for o número, mais para frente ele vai ser ordenado. Beleza? Ou ao contrário, pera. Quanto maior for o número, aqui no caso 1, é isso mesmo. Quanto maior for o número, mais pra frente ele vai. Vai ser como se fosse o peso do número. Tanto que acho que se a gente fizer aqui um sort e só retornar o A, ele vai dar a mesma coisa, né? Porque ele tem que ter o Z. Então o A menos Z você consegue ter a diferença dos dois. Quanto maior for a diferença, maior é o A. Acho que faz sentido isso. Beleza. E uma coisa importante sobre o sort, galera, ele não funciona da mesma forma que o filter, o find e o sum ou qualquer um desses caras, porque ele altera o array. Então se a gente tiver aqui o nosso nums, esse nums aqui ele tá ordenado já. Vamos causar caos aqui
colocar vários números aqui aleatórios no nums. Então agora o nums é esse arrayzão aqui. Se a gente fizer um sort dele, for consultar ele de volta, podem ver que ele foi alterado. Então o filter não alteraria, mas o sort altera. Muito importante isso, gente. E é basicamente isso para esse vídeo. Você pode fazer o sort com arrays de objetos também. Então se a gente tivesse aqui o pessoas.sort, aí a.idade menos z.idade, a gente vai fazer um sort por idade. E hoje a gente pode também colocar um menos em volta disso aqui, daí ele vai inverter o nosso array. Então primeiro ele colocou o João primeiro, depois ele colocou o João por último. Beleza? E é basicamente para isso que serve o sort. A gente pode fazer um sort pelo a.length menos z.length também. Quanto maior for o tamanho do nome, não é a.length, é a.nome.length. Aí agora sim, quanto maior for o nome, mais pra frente ele joga. Então Maria tem um caractere a mais, ela foi pra frente. Se a gente tivesse, sei lá, mais um cara aí com um nome gigante, vamos tentar aqui, sei lá, nome Zeremildo da Silva Souza, nome bem grandão aí. Pessoas agora tem o Zeremildo aqui. Aliás, eu tinha que ter colocado o Zeremildo antes, né? Vamos colocar ele antes aqui. Se não me engano, colocar antes é shift nome não, shift remove. Puta, que bosta. Como é que é pra colocar no começo do array? Add to beginning of array. Unshift. Nossa, foi quase. Coloquei o... vamos lá. Tem aqui o shift, vamos fazer um unshift. Então, pessoas, agora tem o que está no começo. Então, se a gente fizer pessoas.sort, ele continua igual, porque é só objetos, né? E se a gente fizer um pessoas.sort, vamos ter aqui a z. Vamos fazer a.nome.length menos z.nome.length. Então agora o vai ficar por último e não no começo, certo? E está ordenado pelo tamanho do nome. E espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Valeu aí, galera!